Massei as partidas agora, do capítulo 33 ao 36. A paraxá é coroada com a herança das filhas herdeiras, das filhas que venceram, são as filhas de Zelofeade. A paraxá Massei vai encerrar no capítulo 36 com a herança das filhas de Zelofeade, as filhas que venceram, dizem os comentaristas. Então você vai ver que Números capítulo 33, 1, a Torá diz assim: estas são as etapas, eis as partidas dos filhos de Israel, em outra tradução. Versículo 1, que saíram da terra do Egito por suas milícias, pelas mãos de Moisés e pelas mãos de Arão. Então Moisés escreve, registra as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Eterno. São estas as suas jornadas, segundo as suas saídas. Então, em outra tradução, vai falar de saídas e partidas, conforme a boca de Adonai. Conforme, aqui está, na nossa tradução comum, conforme o mandado do Eterno. São essas as suas jornadas, segundo as suas saídas. Então, Moisés escreve suas saídas em suas partidas, conforme a boca de Adonai, e suas partidas em suas saídas. Suas saídas e em suas partidas, conforme a boca de Adonai, significa sair como grupo de pessoas unidas na mesma adesão, na mesma fé, partir e sair pela mesma opinião, pelos mesmos interesses, a mesma ação. Ou seja, quando Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele fala: há uma só fé, há um só batismo, não é isso que ele diz? E há um só Senhor. Então é um corpo só, não existe dois batismos, dois senhores e duas fés, não. Então partir e sair pela mesma opinião, pelos mesmos interesses, a mesma ação. Ou seja, o batismo significa a morte da natureza pecaminosa para ressurgir a nova criatura, não é? E para ressurgir nova criatura. As partidas e saídas devem ser conforme a boca de Adonai. Determinação significa isso, a determinação, resolução de que há um só Elohim. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, vai lá comigo, por favor, capítulo 4 do livro dos Efésios. Ele vai falar isso claramente. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4. Ele vai dizer de 1 a 5, escrevendo aos Efésios: quando partimos conforme a boca de Adonai. Efésios 4, a partir do versículo 1 a 5. Portanto, como prisioneiro do Eterno, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, a vocação de partir segundo a ordem de Adonai, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Quer dizer, não há divisão, não é? O escudo não está dividido, mas um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Elohim e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É essa a função da partida. Por isso que ela se realiza em unidade, sem interesses pessoais, mas todos caminhando na mesma direção. Volta para Paraxá e confere comigo, no capítulo 33 do livro de Números, que uma lista de etapas, de lugar de paradas, de uma tropa em marcha. Essas são as etapas. Você vai ver que as partidas, elas têm os lugares de paradas e as etapas dela para continuar a marcha. Então é uma tropa,
em marcha. Olha aqui no capítulo 33, versículo 3. Olha aqui. Partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte à Páscoa. Os filhos de Israel saíram triunfantes aos olhos de todos os egípcios. Até o versículo 37, você vai ouvir: partiram. Eu fui contar as partidas, se não me engano, são 41 partidas. Se não me engano, porque depois do versículo 41, olha aí, começa outra vez no 41 e vai até o versículo 48, partindo outra vez do Monte Abarim, acampando-se nas campinas de Moabe. Então essas são a lista das etapas, dos lugares de parada e levantar outra vez e partir. Parando, levantando outra vez e partindo. Então, Moisés vai mencionar usando o verbo partir, tanto em Números de 3 a 37, quanto 41 a 48. Nas minhas contas, 41 vezes usa-se o verbo partir. Às vezes o escritor espaça uma partida da outra, com breve notícia sobre lembranças, como lembrete e admoestação. Aqui mora o perigo, as lembranças. Aqui mora o perigo. Eu vou repetir para vocês. Às vezes, o escritor sagrado espaça uma partida de outra, com breves notícias sobre lembranças do passado, como uma admoestação presente. Essas lembranças, é aqui que está o perigo das partidas. Macei, você e eu podemos partir pela boca de Adonai, nos pôr a caminho com o objetivo de ter um novo começo. Não podemos? Eu posso partir pela boca de Adonai com o objetivo de ter um novo começo. A partida, sim, ela emana de Adonai. Porque você erra aqui, mas você vai partir para acertar. Esse é um avanço. Aí você está andando pela boca de Adonai. Mas você e eu, a palavra é ambivalente, o verbo é ambivalente. Você e eu podemos partir divididos em partes com o corpo, quebrados, decepcionados com as lembranças do passado. Aqui mora o perigo. O escudo fica quebrado. O escudo fica quebrado e dividido. A Torá fala claramente que Cádiz é a etapa mais rica de lembranças. Veja você, o versículo de 13, do capítulo, não precisa ir lá, no capítulo 13 dos Números, até o capítulo 20, são etapas dolorosas de lembranças ruins. É uma etapa rica de lembranças, mas lembranças dolorosas. Por quê? Porque são admoestações de Moisés, admoestações de Arão, admoestações dos seus líderes, que geralmente nós não gostamos. Nós nos aborrecemos e vamos embora. Mas eu amo Adonai. Aí eu oro, ele me faz partir agora para um novo começo, para recomeçar. Veja no versículo 36 do capítulo 33 das partidas. Partindo de Or, Agide-Gade acamparam-se em Jotbata. Partindo de Jotbata, acamparam-se em Abrona. Partindo de Abrona, acamparam-se em Ezon-Geber. Partindo de Ezion-Geber, acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Olha só, esse é o versículo. E o 37, partindo de Cádiz, acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Em outra tradução, eles partem de Cádiz, acampam, 36, eu vou ler aqui. Eles partem de Ezion-Gaber e acampam-se no deserto de Zim, é Cádiz. Em outra tradução diz assim, é Cádiz, por causa do local das lembranças. Números 33 e 37, eles partem de Cádiz e acampam no Monte Or, na extremidade da terra de Edom.
As lembranças em Cádiz trazem a memória de alguns para alguns só de repreensão, de censura e de advertência. Muitos, vamos ser francos e falar a verdade, muitos deixam a casa por causa de censura, por causa de advertência. Isso gerou embriaguez de amargura. Isso gera embriaguez de amargura. O que vai acontecer com essa embriaguez de amargura? Embriaguez não é de álcool, mas de um espírito amargurado, que não te deixa partir outra vez para recomeçar segundo a boca de Adonai. Temos que vencer isso. Quem estiver me ouvindo, saiba que precisa vencer isso, porque não há leme que não tenha uma medida profunda para que a embarcação ande em linha vertical. Quer seja assim o avião. O avião, para subir, ele tem um leme profundo. Quer dizer que você está ouvindo uma palavra profunda, que vai te tratar no seu interior, e não a palavra rasa. A Torá vai advertir, Leomar, contra a amargura. Vamos lá no Êxodo 29, versículo 18. Deuteronômio 29, versículo 18. Olha aqui, sobre a amargura. Esaú, mesmo com lágrimas, tentou voltar, mas o espírito de amargura não permitiu. Mesmo com lágrimas, diz o Segundo Testamento, não é isso? Ele não consegue. Então o espírito de amargura tem que ter oração, jejum para ele ser lançado fora. Saiba que a pastora Sandra nunca deixará de advertir vocês. Hoje pela manhã, quando eu ouvi o que eu precisava ouvir, eu vim aqui corrigir imediatamente, porque Léo já tinha me falado sobre esse burburinho que estão falando, que a cama é um altar, que o leito é um altar. Eu nunca vou deixar de falar a verdade para vocês. Isso é uma mentira. A mesa da comunhão é um altar. Versículo 18. Que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do eterno nosso Elohim, e vá servir aos deuses dessas nações. Que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargosos, raiz que frutificaria a cicuta e o absinto. A amargura é comparado a cicuta e ao absinto. Que é isso? O absinto é uma planta aromática que contém essência amarga e tóxica, que vai te matar se você comê-la. A cicuta é uma planta dos entulhos dos caminhos sujos, muito venenosa, porque contém um alcaloide tóxico. O filósofo Sócrates usou a cicuta para suicidar-se. Ele usa isso. São plantas amargas. Está falando de uma vida de amargura que eu e você temos que deixar por causa das lembranças ruins, dos acontecimentos. Aqui vai morrer Arão agora. A parada em casa, não é? É aqui que ele morre? É aqui que ele vai morrer. É porque eu estou no Deuteronômio. É ali. Então mais uma perda. Mais uma perda do sacerdote Arão agora. Símbolo. A amargura é o símbolo de todas as lembranças amargas, das disciplinas que nós não gostamos de nos submeter a elas. Olha o versículo 19.
ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, amargura é uma maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense: terei paz, ainda que eu persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar a sede à bebedice. Lamentações, no capítulo 3, no versículo 19, segura aqui e vamos voltar lá. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, vai falar sobre essas amarguras, esses momentos ruins da nossa vida, que eles precisam ser recuperados por nós. Nós precisamos vencê-los só com uma vida de votos ligados, senão não vence não. A paz seja para mim, é isso que diz ali, o texto fala, e assim, ouvindo as palavras desta imprecação, ele se abençoaria em seu coração e diz, a paz será para mim. A pessoa vai agir como Júlio César. Júlio César disse ao Senado romano, no ano 47, antes do Machia, descrevendo sua vitória sobre a batalha de Zela. A intenção dele, além de se autopromover, Júlio César, vitorioso, conquistador, e também alertar aos senadores do Congresso romano que seu poder, ele tinha controle sobre o poder militar, visto que Roma passava por uma intensa guerra civil. Nós passamos hoje por uma intensa guerra religiosa, com todos os caminhos que tem para chegar ao eterno, não é? É uma intensa guerra. Ele vai dizer: vini, vidi, vici. O que significa? Vim, vi e venci. Vim, vi e venci é muita arrogância demais. É muita arrogância demais. Eu fui embora, mas eu venci, mesmo indo para o mundo. Quem vence o quê no mundo? Essas palavras de um conquistador. Olha o que diz Jeremias em Lamentações, no capítulo 3, versículo 19. Olha aqui. Lembra, o que é, meu filho? Farto. Olha só, o Léo está pedindo para nós lermos o versículo 15. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Fui privado da paz, esqueci-me do que seja a prosperidade. Então eu disse: pereceu a minha força, como também a minha esperança no eterno. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. Lembra, eterno, me corrige. Lembra de mim que estou amargo, eu preciso deixar essa amargura. É isso aí. Amós vai falar a mesma coisa. Sim, eu irei de acordo. Volta lá no Deuteronômio, por favor. 29. Olha o versículo 20. O Eterno não lhe quererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra esse homem. E todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele, e o Eterno apagará o seu nome de debaixo do céu, se mantiver a amargura. As lembranças que vão fazer permanecer a amargura. Olha o versículo 21. O Eterno o separará de todas as tribos de Israel, para entregá-lo à calamidade, segundo as maldições da aliança escritas no livro desta Torá. A amargura te fez esquecer que o governo e a direção têm um leme de profundidade. Todo governo, quer seja o governo dessa sinagoga, quer um governo sério, de verdade, que tenta aplicar a justiça de Adonai. Ele tem um leme de profundidade que se destina a regular, no plano vertical,
as subidas, e no plano vertical e no plano horizontal as partidas. Descidas de um avião e as nossas partidas. Tem um leme que é profundo e que ele não vai lidar com as coisas rasas, senão vocês mesmos se levantarão contra nós e diz: você não me ensinou, você me deixou morrer, você fez isso. Ter o leme, presta atenção, governar e administrar, é isso que é ter o leme. Perder o leme é ficar desorientado. Você quer andar desorientado? Você quer permanecer desorientado? A amargura tem sua partida. Nesse momento aproximam-se os ajudadores. Quando você parte na sua amargura, sem autorização de Adonai, você não parte para um novo começo com Adonai. Você parte amargurado. Aí surge o oportunista, os ajudadores, para tirar você da amargura. Olha, aqui está o perigo, os ajudadores, para tirar você da amargura. Então surgem os oportunistas, as atitudes daqueles que preferem contemporizar. Vamos colocar panos quentes nas coisas. Não é assim, é assim. Não é segundo a Torá. É assim, contemporizar. Acomodar-se. Vai sugerir a você duas coisas: diversão e oração. E oração. O oportunista que chegou para contemporizar vai te oferecer. Vai passear, vai viajar. Você está cansada demais, vai se distrair. Pega um avião, vai para a Itália. Não, vai para as montanhas do Espírito Santo, eu pago sua passagem. Não aceita passagem, não. Não aceita hotel, não. Ele é um contemporizador. A diversão é o entretenimento, é a distração e o recreio. Distrair para fazer mudar de fim, de objeto. Fazer mudar de pensamento, dissuadir, desviar, fazer esquecer das responsabilidades espirituais e focar somente no que é físico. Trabalhar, descansar. O feriado tal, eu vou para a montanha. O feriado tal, eu vou para a praia. O feriado tal, eu saio da cidade. Isso chama diversão. Eu me lembro, Janaína, que um profeta esteve na minha casa. Na minha cabeça, ele colocou a mão e orou. E disse assim: eu vou destruir o seu edifício. Vou construir outra vez e você vai gostar. Na cabeça do meu marido, ele disse: eu vejo um parque de diversões. Só vim entender isso agora. Quantos anos se passaram? Caminhos opostos. Para mim parece horrível, né? Vou destruir. Vou jogar no chão. Vou construir outra vez e você vai gostar. Diversão. O caminho que você leva para a diversão, ele é temporal e físico. Ele é temporal, físico e passageiro. Porque quase todos os humoristas são tendenciosos à depressão e outras doenças graves. Por quê? Por que quase todos os humoristas são tendenciosos à depressão e a doenças graves? Por quê? Me diz. Você sabe por quê? Eles usam da veia cômica, olha só. Porque eles ocupam em se divertir, em divertir multidões. Eles usam a veia cômica, irônica, às vezes delicada, e alegre, onde desvia e distrai muita gente. Onde desvia e distrai muita gente. Adonai não vê isso como bem, mas sim como mal.
e lhes imputa todo tipo de doença. O que é o humor? O que é o humor? O que é ele? Fisiologicamente, é uma substância fluida de um animal, como o sangue, a linfa e a bile, etc. Qualquer produto mórbido formado durante as doenças, pus, que revela tendências a anormalidades nos sentimentos doentios. O humor negro é o humor que realça com amargura. Ele é o humor negro, realçado com amargura e crueldade, e por vezes com desespero, se torna um condutor de carne. A pessoa se torna um condutor de carne. Gente, essa semana Luzia e eu estávamos saindo aqui da congregação. Quarta-feira, o Hélio estava chegando, nosso querido Hélio, nosso amigo de anos, que toma conta dessa casa, que cuida dessa casa, Janaína. Mas eu fui tão mal para casa, ele molhado da chuva, Ulisses. Ele estava chegando do fórum de Vila Velha, que ele estava de moto. Quando eu chego em casa, aí eu falei, tudo bem, meu filho? Ele disse, tudo bem, pastor, eu estou vindo do fórum. Mas o Hélio fala pouco. E eu tenho muito medo das pessoas que são muito caladas. Eu fiquei preocupada com ele, eu fui orar. Mas não deu tempo. Quando eu cheguei em casa, eu liguei a televisão, estava lá estampado. O filho do Hélio pegou 44 anos de prisão. O menino nunca foi um rapaz ruim, ele era trabalhador. Ele foi tomado por esse humor negro aqui, ó, que vocês estão vendo. Ele mata. E eu sabia por quê, que na época o Hélio contou para nós. Mas eu não estou justificando o crime. Por favor, não me entenda isso. Mas eu sei que o rapaz não é um qualquer. Ele estava lutando pela filha dele. E a mulher estava com um relacionamento com vocês sabem com quem. Então, ele querendo que a criança saísse do ambiente onde estava. E eles falaram, eu vou te entregar para eles. Eles vão te matar. A sogra falou. Ele foi lá, matou a mulher e a sogra. Ele pegou 44 anos de prisão. No outro dia eu me vi, eu tinha obrigação. Eu saí de casa, Janaína sofrendo de manhã. Sentei com ele ali na mesa e falei, meu filho, vamos orar. Aí orei com ele e ele foi falar. Foi tudo dito lá, pastora. Eu falei, a firma dele que ele trabalhava está lutando por ele, né? Aí ele falou, está, pastor. Mas, irmãos, por mais que caia essa pena, ela é muito alta. Vocês não sabem como eu fiquei mal. Mas orei, me coloquei à disposição para eu ir com ele lá na unidade prisional, quando ele for visitá-lo de 15 em 15 dias, para estar com ele. Perguntei, ele já tem uma Bíblia? Se acalma, que ele vai pensar no eterno lá dentro e tal. Eu vou lá estar com ele. Mas eu senti como meu filho, e eu vendo toda aquela cena. Esse é o humor negro, que realça com amargura e crueldade, e por vezes com desespero, querendo fazer justiça própria para proteger a própria filha. Que proteção é essa? É isso aí. Embriaguez de amargura. A embriaguez de amargura faz com que sua modéstia, seu pudor seja falso, contrário à verdade de Adonai. A embriaguez de amargura conduz a pessoa a exaltar-se, ficar deslumbrado com você mesmo, pela vitória que você alcançou, ou ao contrário, pela derrota que você sofreu. O revés, o mau êxito no emprego, o mau êxito no casamento, o mau êxito em algum lugar. Apartar-se do rumo que vai levar você a sair do rumo que você levava. Você foi derrotado ou foi vitorioso. Qualquer uma das duas coisas vai levar você a se exaltar e você partir sem autorização de Adonai. Fora
Por isso que a Torá trabalha aqui 41 vezes de partidas. E põe Cádiz como as lembranças ruins. Então, nossa atitude é esquentar o peito. É esquentar o peito ou quebrar a própria munheca porque fomos derrotados. Essa é a realidade. Ficamos por um tempo extasiados, num estado nervoso caracterizado pela perda da consciência, pela abolição da sensibilidade e toda e qualquer ação externa que não revela justiça. Nós ficamos descontrolados verdadeiramente. Essa semana Didi me ligou, segunda-feira ou domingo, a Sandra Machado estava do lado, falou: pastor, eu só tive esse sonho com você. Você estava falando 3 vezes a palavra Macaio. Que palavra é essa? Ela é uma marca de roupa. Quando ela é com K, ela é uma marca de roupa. Macaio também é fumar um tabaco de má qualidade. Macaio é uma expressão pop que significa ruim. Falei: meu Deus, mas por que eu estou fazendo isso? E aí eu orei e fui olhar a palavra. Macaio ou Macaia se refere ao Monte Macaio, montanha russa. Mostra para mim, diversão. Olha lá. Essas são as montanhas russas. Ela parece uma cobra, né? Olha lá. Ali é uma montanha russa de pé. É um parque de diversão. Macaio significa, no russo, montanha russa. Olha lá. Falando russo, como se chama montanha russa. Então nós estamos falando, eu tive a convicção daquilo que eu ouvi há 30 anos atrás. Você é um parque de diversão. Você nunca vai encontrar o caminho, porque você só pensa em se divertir. Se refere a uma montanha russa. A pessoa escolhe a diversão ao invés de escolher o Monte Horebe, o monte onde foi dado a Torá, foi entregue a Torá, para nos manter retos, eretos de verdade com Adonai. Macaio é uma expressão originária da cultura africana. Essa designação tem como significado de conduto de carne. Pensa só. Condutor de carne, que vive na carne. Conduto é o canal que serve para transportar um líquido, um gás venenoso e amargo, ou um sólido pulverulento, como as fezes. Na anatomia é o nome porque se designam diversos canais ou vias adutoras do organismo humano. É um condutor. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 15, depois na nossa Brit Hadashah de partidas. 1 Coríntios, capítulo 15. Se é um condutor de carne, você vai ouvir da boca do apóstolo Paulo que os que vivem na carne não herdarão o reino de Deus. Romanos, no capítulo 8, antes de chegar a 1 Coríntios. Vai lá em Romanos 8. Olha aqui. Versículo 11. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yeshua habita em vós, aquele que vivificará também os vossos corpos mortais, pois pelo seu espírito que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Por que eu tenho que ser um macaio, um condutor de carne? Por que eu tenho que ser? Macaio, condutor de carne.
Eu vou morrer, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. São as abstinências, os jejuns, as renúncias, até de direito lícito. 1 Coríntios capítulo 15. O maior tratado que Paulo tem aqui sobre a morte da natureza carnal. Olha o versículo 34 a 36. Voltai à sobriedade e não pequeis, pois já que eu estou gritando condutor de carne, Macaio, Macaia, Macaio, saia do parque de diversões e leve uma vida com Adonai. Não parta com as lembranças más do passado, com o espírito amargurado, que você vai morrer. Olha o versículo 34, eis que eu vou, aonde que está? Voltai à sobriedade, não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Elohim. Eu digo isso para vergonha vossa, porque vocês não ensinaram. Mas alguém dirá, como ressurgirão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra é a das aves e outra é a dos peixes. Como há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol contra a glória da lua, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em incorrupção, e é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também a corpo espiritual. Vai lá no versículo 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Elohim, nem a corrupção herda a incorrupção. Nem a incorrupção herda a corrupção. A natureza humana, carnal, que precisa morrer. É ela que precisa morrer. Há um chavão, uma chave grande, Levi. Se Levi estiver aí, ele falou, o que é chavão, vovó? Eu falei, é uma chave grande. Uma coisa que se diz e escreve por costume, pop, sobre a natureza humana. A carne é fraca. Esse é um chavão. Ah, eu faço assim porque a carne é fraca. Não é assim? Se apoia nesse dito popular e diz, coitado, seu caráter é indeciso. Ele ainda não tem conhecimento espiritual. Irmãos queridos, a Bíblia diz o que isso é apenas um ditado popular. A opinião não tem definição, porque ela não tem nela as questões espirituais. Na Bíblia, a pessoa, na nossa tradução, lá em Mateus, vai dizer que o sal, como é que é? O sal, se for insípido, não existe isso. Não existe sal insípido. Se o sal que somos nós enlouquecer e tomar o caminho da amargura, da diversão, para se distrair da realidade, é enlouquecer, que a Bíblia diz, pois se tornou um condutor de carne, com atitudes e ações carnais, humanas, destituídas de qualquer coisa espiritual. Destituída de qualquer questões espirituais. Então, ela perde o caráter daquilo que é íntimo,
quer voto ligado, que ela quer uma intimidade extrema com Adonai, ela perde. E a oração? Por que nós falamos a respeito da oração? Por quê? Porque a pessoa recuou, deixou de seguir com Adonai, partiu tomando outra estrada. Outra estrada. Na nossa Haftará, que não vai dar tempo, de Matot e de Massei, é o capítulo de Jeremias 2, 3, não é? Matot e Massei. É Tiago, capítulo 4, de 1 a 5, é o que nós estamos orando. Quando Adonai quer nos mostrar aonde está o erro e onde as pessoas estão indo aceleradamente nos nossos dias. Vocês sabem que eu fico preocupada que as prefeituras agora só fazem parques de diversões na cidade? Vocês já viram isso? Só parque de diversões. Só parquinhos em todos os lugares, em todas as praças da cidade. Porque isso está em alta para os políticos, para as pessoas, porque eu tenho de levar meu filho para se divertir. Seu filho tem direito a ir à praia, seu filho tem direito a ir à praça e se divertir, mas seu filho tem o direito de conhecer a Torá e os mandamentos de Adonai, para ele seguir com Adonai. Ele saber partir com o apoio de Adonai, saber ficar com o apoio de Adonai, saber esquecer as lembranças ruins e não se tornar amargo. Ele recuou, ao invés de ir para o Monte Horebe, foi para o Monte Macaio, montanha russa. Aí você vai ver que a prostituta vai buscar diversão na montanha russa, e ela vai cantar a sua liberdade. Isso que é, ela vai cantar a sua liberdade. Isso que é buscar a direção da diversão. Outros, num falso recato, eles escondem a embriaguez da amargura. Não é verdade? Mas os que buscam o caminho da oração, que é aquele ajudador que se pôs lá, quando você estava amargurado e não sabia como partir, ele se colocou do lado fazendo as suas ofertas. Ele fez uma oferta de oração. Que oração é essa? Que oração? Oração contemplativa. A oração contemplativa de Deus e das coisas sobrenaturais. Cuidado com a êxtase de Santa Teresinha, hein? Ela vai buscar uma oração com Santa Teresinha. Ela vai buscar uma oração contemplativa, porque ela entra num gozo íntimo causado pela contemplação das coisas espirituais e numa grande admiração, num enlevo de alma, num pasmo. É isso que ela vai buscar. Ela está embriagada também de oração. Só deixar passar o momento contemplativo, o arrebatamento e o espetáculo que a extasiou de oração. Espetáculo, porque oração não é isso. Oração, você sabe o que é. Se fala com Adonai pedindo perdão de pecados, se arrependendo dos pecados e partindo para um novo começo. O estado contemplativo é a concentração do espírito sobre assuntos intelectuais e religiosos. Olhar demoradamente, admirar e apreciar você mesmo. É próprio das ordens religiosas, católicas principalmente, cujos membros vivem em clausura. Por que eles vivem em clausura? Porque eles punem eles mesmos. Mas estão aguardando o momento que eles vão ser canonizados. Eles vão aguardando o momento que eles morrem e o Papa vai canonizá-los. Isso não é voto ligado não, tá? Não é. Isso não é voto ligado não. Isso é oração contemplativa. Punir você mesmo sem misericórdia até ser inscrita como santa.
Santa Teresinha. Você vai ganhar um nome famoso, um culto público, dizendo que você foi, do que você foi nessa oração contemplativa. Você é honrada com o culto público, vai consagrar-se. Há muito canonizou-se pelas suas orações. Se entrou numa clausura por causa das suas orações. A oração que será atendida é aquela que é acompanhada de arrependimento dos seus próprios pecados, por causa da adoração a você mesmo. Por causa da adoração a você mesmo, a idolatria a você mesmo. Por isso que eu disse que o oportunista se coloca para te levar para a diversão ou para a oração contemplativa. Não é essa oração que vai te levar à prática da justiça primeiro com você e não te enclausurar. Nós vamos orar definitivamente para o abandono da idolatria, pois é a idolatria que sustenta a amargura. É a idolatria que sustenta a amargura. Se nossa oração não for acompanhada de um propósito firme e determinado de deixar a idolatria a si mesmo, seremos sempre um condutor de carne, um macaio. Designação da cultura africana. Macaio, ou uma macaia. Então, um canal, uma via venenosa e amarga, que se conduz e transporta outras ao portão da morte e não à porta da salvação. A nossa paraxá, Macei, Matote, Macei, é de uma riqueza para que nós venhamos a nos prostrar diante de Adonai e tomar posturas de homens e mulheres que têm uma vida de humildade, como nós lemos ali em Efésios 4. E agora nós vamos encerrar com Tiago, capítulo 4, que é a nossa Haftará de Macei, partidas. Tiago, capítulo 4. Homens e mulheres que tomam posições sérias ao lado de Adonai. Não importa as lembranças ruins, nada que eu passei. Eu tenho que sair dessa clausura que eu me enfiei, numa oração contemplativa, punindo a mim mesmo. Olha o capítulo 4. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com os vossos próprios prazeres. Isso é condutor de carne. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Elohim? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Elohim. Que o Eterno nos abençoe muito, nos dando uma semana que nós vamos iniciar agora mesmo, na presença dEle, para darmos continuidade às nossas partidas, às nossas saídas, mas sob a orientação do nosso único Elohim, daquele que nos ama, que nos cura, que nos liberta de todas as nossas mazelas, de todos os nossos traumas e de todas as nossas más lembranças. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que não deixe esse perigo das lembranças do passado ocultar-se dentro de nós e não nos deixar caminhar. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia da tua casa. Tenha misericórdia de nós nessa semana que temos que enfrentar. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém.